Rosa Luxemburgo, Na Ordem Reina em Berlim. Publicado no novacultura.info em 16 de janeiro de 2025. A Ordem Reina em Varsóvia, anunciou o ministro Sebastiani na Câmara Francesa quando, depois de um terrível assalto sobre o bairro de Praga, a soldadesca de Suwarów entrou na capital polaca para começar o seu trabalho de carrascos contra os insurgentes. A Ordem Reina em Berlim, proclama triunfalmente a imprensa burguesa entre nós, bem como os ministros Herbert Noske e os oficiais das tropas vitoriosas, para quem a gentalha pequeno-burguesa de Berlim agita os lenços e emite os seus urras. A glória e a honra das armas alemãs estão a salvo perante a história mundial. Os que combateram miseravelmente na Flandres e Argonne podem agora restabelecer o seu nome mediante a brilhante vitória atingida sobre 300 espartaquistas que lhes resistiram no prédio do Vorwärts. As primeiras e gloriosas irrupções das tropas inimigas na Bélgica e os tempos do general von Emich, o imortal vencedor de Lieja, tornaram pálidos ao serem comparados com este das façanhas efetivadas pelos Reinhard e os seus camaradas nas ruas de Berlim. Os delegados dos sitiados no Vorwärts, enviados como parlamentares para tratarem da sua rendição, foram destroçados a pancadas de garrote pela soldadesca governamental, e isto aconteceu até tal ponto que não foi possível reconhecer os seus cadáveres. Quanto aos prisioneiros, foram pendurados dos muros e assassinados de tal maneira que muitos deles tinham o cérebro fora do seu crânio. Quem acha ainda, depois destes indignos fatos, nas vergonhosas derrotas impingidas pelos franceses, os ingleses e os americanos aos alemães? Spartacus é o inimigo e Berlim o campo de batalha em que somente sabem vencer os nossos oficiais. Noske, o operário, é o general que sabe organizar a vitória ali onde Ludendorff fracassa. Como não pensar aqui na matilha vitoriosa que impunha anos antes a ordem em Paris, nessa bacanal da burguesia sobre os cadáveres dos combatentes da Comuna? Era a mesma burguesia que acabava de capitular vergonhosamente face aos prussianos e que tinha abandonado a capital do país ao inimigo de fora para fugir ela própria como o derradeiro dos covardes. Uma outra coisa foi depois face aos proletários parisienses mal equipados e sem armas. Contra as suas mulheres e os seus filhos. Então é que puderam mostrar a sua viril coragem os filhos do papai e toda a juventude dourada que mandava em Versalhes. Estes filhos de março, pregados até o dia anterior ante o inimigo estrangeiro, souberam de repente ser cruéis e bestiais face a umas vítimas sem defesa, face a uns centos de prisioneiros e moribundos. A Ordem Reina em Varsóvia. A Ordem Reina em Berlim. Eis como proclamam as suas vitórias os guardas da ordem, através de todos os exércitos que se estendem de um lado para outro da luta histórica mundial. A destituição dos vencedores não indica mais do que o final de uma etapa da ordem, que deve ser mantida e proclamada periodicamente, mediante toda a classe de sangrentos assassinos, sem deter-se na sua marcha para o seu destino histórico, quer dizer, para o seu fim. O que tenha chegado esta semana às nossas ensinanças? Em primeiro lugar, ainda no meio da luta e dos gritos vitoriosos da contra-revolução, os proletários revolucionários puderam chegar a medir os acontecimentos e os seus resultados com a grande medida da história. E isto aconteceu assim porque resulta que a revolução não tem tempo a perder e, em consequência, persegue a sua vitória por cima das tumbas e por baixo das habituais vitórias e derrotas. Reconhecer as suas linhas de orientação e seguir os seus caminhos com plena consciência é a tarefa fundamental de todos os que lutam pela vitória do socialismo internacional. É possível esperar uma vitória definitiva do proletariado revolucionário, na sua luta com os Herbert Seidemann, para ceder a uma ditadura socialista? De certo que não, sobretudo se considerarem devidamente todos os fatores chamados a decidir sobre a questão. O ponto vulnerável da causa revolucionária neste momento é a não madura política da grande massa de soldados que ainda permitem aos seus oficiais que os mandem contra os seus próprios irmãos de classe. De resto, a não madurez do trabalhador-soldado não é mais do que um sintoma da não maduro geral em que ainda se acha imersa a Revolução Alemã. O campo, que é donde procedem a maioria dos soldados, fica tanto depois como antes fora do campo de influência da Revolução. Berlim é até o presente, face ao resto do país, algo assim como um ilhéu. Os centros revolucionários da província, os de Renânia, Vacerca, Brunswitz, Saxe e Württemberg nomeadamente, estão de corpo e alma do lado do proletariado berlinês, mas pelo momento falta uma concordância direta na ação, que é a única que pode proporcionar uma incomparável eficácia ao arranque e à combatividade dos operários de Berlim. Além disso, a luta econômica, a que é a origem de verdadeiras fontes vulcânicas em que se alimenta a revolução, acha-se ainda numa fase claramente inicial. Disso tudo pode deduzir-se claramente que não é razoável contar pelo momento com uma vitória de tipo decisivo. A luta destas últimas semanas teve como desenlace o resultado das citadas insuficiências. Sempre há um disparo inicial, mas qual era na realidade o ponto de partida da última semana de luta? Como já aconteceu em casos precedentes, como já aconteceu no 6 de dezembro,
Como já aconteceu no 24 de dezembro, desta vez também estiva a origem numa provocação brutal pela parte do governo. Como no caso do assassinato dos manifestantes desarmados, como no caso da matança dos marinheiros, desta vez foi o atentado da prefeitura da polícia a causa originária de todos os acontecimentos. E é que a revolução nem sempre tem hipóteses de agir seguindo as suas livres decisões, em terreno descoberto e depois de um bom plano de manobras ideado por algum bom estratega. Os seus inimigos tenham também a sua iniciativa, e por vezes inclusive são eles quem a tomam, que por certo é o que se passa geralmente. Porém, ante o fato da insolente provocação do governo Herbert Seidman, os operários revolucionários estavam forçados a pegarem nas armas. Com efeito, para a revolução, pode dizer-se que era uma questão de honra responder o mais rapidamente possível e com todas as forças ao ataque, porque se assim não fosse teria sido impulsada a contra-revolução, a uma nova etapa repressiva, com o que teriam resultado comovidas as fileiras revolucionárias e diminuído o crédito moral da Revolução Alemã. A melhor manobra é uma boa viragem inesperada e audaciosa. A resistência surgiu tão espontaneamente, com uma energia tão evidente, do mesmo seio das massas berlinesas, que do primeiro momento pode dizer-se que a vitória moral estive do lado da rua. Uma lei interior da revolução é a da impossibilidade de esperar na inatividade depois de que se deu um passo para a frente. A melhor manobra é uma boa viragem inesperada e audaciosa. Esta regra elementar de toda a luta é que rege com maior razão todos os passos da revolução. Nesta ocasião haveria de demonstrar aliás o seu instinto, a força interior sempre fresca do proletariado berlinês e uma combatividade do mesmo que não se limitou a reintegrar Eichhorn nas suas funções, mas que impulsionou a massa para ir em pós de outros redutos da contra-revolução, como é a imprensa burguesa, representada de primeira mão Paulo Vorwaerts. Se todas estas iniciativas surgiram espontaneamente da massa é porque esta sabia que a contra-revolução não se havia de conformar com a derrota e que havia de procurar a provocação como fosse uma batalha onde se mediram todas as forças de ambos os combatentes. Aqui também depararemos com uma das grandes leis históricas da Revolução, contra a qual estilhaçam todas as subtilezas próprias dos pequenos maquiavélicos revolucionários ao estilo dos do USPD, que em cada ocasião de lutar não procuram mais do que o seu correspondente pretexto para se bater em retirada. O problema fundamental de toda a Revolução, neste caso é o da queda do governo Herbert Seidman, surge em cada caso com toda a atualidade, porque cada episódio da luta descarta, com a fatalidade das leis naturais, todo compromisso com a calmaria ou com as gargalhadas da politiquice reformista, exigindo em todo momento o máximo por pouco maduras que forem as circunstâncias. Abaixo o governo de Herbert Seidman. Esta é a palavra de ordem que emerge como inevitável de cada episódio da nossa atual crise, tornando-na a única fórmula capaz de exprimir o senso e o significado de todos os conflitos parcelares, e de levar a luta até o seu ponto culminante. O resultado desta contradição entre o agravamento do objetivo e as insuficiências prévias para o seu cumprimento tem como concreção o estabelecimento da fase inicial do desenvolvimento revolucionário, no decurso do qual as lutas parcelares sempre acabam com uma derrota formal. Mas a revolução é a única forma de guerra em que, por lei de vida que lhe é própria, a vitória final apenas pode ser atingida através de uma série de derrotas prévias. O que é que nos mostra senão toda a história das revoluções modernas e do socialismo? O primeiro facho que iluminou a luta de classes na Europa foi a insurreição dos Cedeiros de Lyon em 1831, que terminou com uma flagrante derrota. O movimento dos cartistas na Inglaterra concluiu também com uma derrota. O levantamento do proletariado em Paris, durante as jornadas de 1848, desembocou igualmente numa esmagadora derrota. E a Comuna de Paris teve semelhante desenlace. Todo o caminho do socialismo está efetivamente asfaltado de derrotas, apesar do qual vemos que a história do mesmo avança inexoravelmente, passo a passo, para a vitória que há de ser definitiva. Onde estaríamos hoje sem estas derrotas das que tiramos a experiência histórica que nos permite reconhecer a realidade das coisas em toda a sua dimensão? Na atualidade, quando temos conseguido chegar já ao limiar da batalha final, é precisamente quando melhor podemos reconhecer que é sobre todas essas derrotas sobre as que nós ficamos em pé. Não podemos prescindir de nenhuma delas, porque cada uma das mesmas faz parte da nossa força atual. Vitória na derrota e derrota na vitória. Este é justamente o contraste e a aparente contradição que diferencia as lutas revolucionárias das lutas parlamentares. Na Alemanha contamos com 40 anos de vitórias parlamentares, de forma que pode dizer-se que durante todo este tempo estivemos marchando de vitória em vitória, sendo o resultado a grande prova histórica de 4 de agosto de 1914, em a derrota política e moral mais catastrófica e inesquecível. As revoluções, pelo contrário, não nos tenham achegado mais do que contínuas derrotas, mas inevitáveis estas derrotas são a melhor garantia da nossa vitória final. Claro que isso tudo entranha uma condição.
E é a de sabermos em que circunstâncias teve lugar cada derrota, quer dizer, se esta foi o resultado de umas massas imaturas que se lançam à luta, ou de uma ação revolucionária paralisada no seu interior pela indecisão, a fraqueza e a falta de radicalismo. Dois exemplos típicos de ambos os casos poderiam ser a Revolução Francesa de fevereiro e a Revolução Alemã de março. A ação heróica do proletariado de Paris em 1848 converteu-se na energia mais vivificadora que cabe para o proletariado de todo o mundo, enquanto os lamentáveis desfalecimentos da Revolução Alemã de março, do mesmo ano, viram-se metamorfoseados numa espécie de pesada cadeia para todo o desenvolvimento histórico ulterior da Alemanha, cujos efeitos regressivos podem ser rastejados mesmo nos acontecimentos mais recentes da nossa Revolução e na crise dramática que acabamos de viver. Como será vista, em tal caso, a derrota da nossa semana de Spartacus à luz da mencionada perspectiva histórica? Como resultado de uma audaz energia revolucionária perante a insuficiente madurez da situação, ou como o desenlace de uma ação empreendida sem a necessária convicção revolucionária? De ambas as formas. Porque a nossa crise tem com efeito um duplo rosto, o da contradição entre uma enorme decisão ofensiva por parte das massas e a falta de convicção por parte dos chefes berlineses. Falhou a direção. Mas este é o defeito menor, porque a direção pode e deve ser criada pelas massas. As massas são com efeito o fator decisivo, porque são a rocha sobre a que será edificada a vitória final da revolução. As massas cumpriram com a sua missão, porque fizeram desta nova derrota o elo que nos une legitimamente à cadeia histórica de derrotas que constituem o orgulho e a força do socialismo internacional. Podemos ter a certeza de que desta derrota também há de florescer a vitória definitiva. A ordem reina em Berlim. Estúpidos e insensatos carrascos! Não reparastes em que a vossa ordem está a alçar-se sobre a areia? A revolução alçará-se amanhã com a sua vitória e o terror pintará-se nos vossos rostos ao ouvir-lhe anunciar com todas as suas trombetas: era, sou e serei. Último artigo de Rosa Luxemburgo, publicado no Hot Fane, em 14 de janeiro de 1919. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.